Oi, gente. Então, oficialmente, sejam bem-vindos ao nosso curso de introdução. Eu vou mutar o áudio de vocês um pouquinho para não dar eco, mas se você quiser falar, enfim, só ativar novamente o microfone que a gente conversa, tá bom? É só para desativar o áudio porque a gente fica se ouvindo e aí dá eco. Gente, para mim é um grande prazer estar com vocês aqui hoje, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de isolamento, então tudo que faz com que a gente consiga ampliar nossos vínculos e ter possibilidades de encontros morenianos, nos fortalece, né? Acho que tem bastante gente que me conhece aqui, tem gente que inclusive já está careca de conhecer o psicodrama, mas que veio aqui muito amavelmente também em prol do vínculo. Então, agradeço a todos que estão aqui nesse momento. Quero convidá-los agora para fazer uma imersão teórica. Quem me conhece sabe que é muito difícil para mim ficar apenas na teoria. Eu gosto bastante da teoria, mas eu gosto de intercalar com a prática. Mas como a gente tem pouco tempo hoje, a gente vai fazer um aprofundamento teórico. E se vocês tiverem quaisquer dúvidas sobre prática, a gente tem um grupo de estudos que vocês podem ingressar para conhecer um pouco mais do aspecto prático do psicodrama, né? E depois desse período de isolamento também, certamente a gente vai ter outros eventos aí para vocês conhecerem um pouquinho mais, certo? Meu nome é Amanda, eu sou a última de 6 filhos. O psicodrama veio na minha vida durante a graduação, mas a gente teve uma pequena briga nessa época. Eu achei que o psicodrama não era para mim, e aí fui fazer psicanálise. E entrei na formação em psicanálise, vi que psicanálise também não era para mim, e aí fiquei extremamente triste porque eu não achava o meu lugar no mundo. E aí, então, eu fui no site da Federação Brasileira de Psicodrama, encontrei um pontinho no mapa em Tubarão e vi que tinha uma escola que tinha nascido em Tubarão. E fui, me inscrevi sem conhecer ninguém, né? Morava em Florianópolis, a escola em Tubarão. E terminei minha formação de psicodrama lá. Lembro da primeira sensação que tive quando entrei na escola, que era a sensação de que eu já fazia parte daquilo. Não conhecia ninguém, não conhecia o espaço, mas a sensação que eu tinha de que eu já fazia parte, já conhecia as pessoas que estavam lá. Isso acontece no psicodrama porque existe o que a gente chama de tele. E a gente vai entender esses conceitos mais adiante. Lembro também da primeira vez que eu fui uma protagonista de uma sessão de psicodrama de grupo. E lembro como isso foi transformador para a minha vida. Existiu uma sessão em psicodrama de grupo, especificamente, que foi trabalhado comigo a minha ansiedade frente ao futuro. E lembro que a minha diretora, ela fez com que eu tirasse uma fotografia mental. Ela montou a cena, as pessoas estavam lá, fizeram a cena da minha família. Ela me tirou e pediu para que eu tirasse uma fotografia daquele momento. E hoje, quando eu ativo a memória para lembrar daquela cena, a fotografia que eu lembro não é das pessoas que estavam no grupo representando os papéis da minha família. Eu lembro como se fosse uma fotografia que eu tivesse de fato tirado da minha família. E isso é um poder do psicodrama. Outro dia, eu estava procurando essa fotografia no álbum, para vocês terem uma ideia. Eu tinha certeza de que essa fotografia existia. Mas ela foi criada num contexto dramático para a resolução de uma crise minha. E isso é o poder da realidade suplementar. E aí eu começo já a falar um pouco do psicodrama, e quando a gente chama... Eu tô arrepiando, né? Eu gosto muito do psicodrama, então eu vou falando, meu corpo vai falando comigo. Realidade suplementar é um conceito muito caro ao psicodrama, e eu comecei falando dele, então eu vou falar um pouquinho disso, né? Para o psicodrama, a gente tem o tal do como se, a gente cria a realidade, né? E as pessoas chamam isso de teatrinho. Vocês fazem teatrinho no psicodrama, né? Mas esse teatrinho, na verdade, é o quê? Vamos pensar em realidade suplementar. É o suplemento da realidade. Quando você toma um suplemento é porque falta vitaminas, faltam minerais, e você toma um suplemento para poder se abastecer. A realidade suplementar é o abastecimento da nossa realidade. Faltou algo na minha vida. Eu tive uma relação mal resolvida com meu pai, ou não tive um pai, ou tive uma cena que eu não consegui dizer o que tinha para dizer. E a realidade suplementar é isso. É eu pegar esse buraco que ficou numa cena vivida e poder olhar para ele e dar um sentido para ele, de modo que quando eu olho para este buraco, eu não o vejo mais da forma que ele era antes. Ou a minha fotografia, quando eu olho para a fotografia,
Eu não vejo as pessoas que fizeram. Eu imagino e lembro como se fossem a minha família que estivesse lá naquele momento. Esse é o poder da cena. A cena, ela transforma, a cena, ela muda, inclusive, e tem um artigo de psicodrama e neurociência que fala justamente isso, que a cena tem, inclusive, o poder de mudar a reorganização de memórias, reorganização neuronal. Então, o que a gente faz tem um potencial psicoterápico e tem um embasamento científico, certo? Apareceu alguém, Gustavo, eu consigo ver tua tela. Eu acho que tu, sem querer, compartilhou a tua tela com a gente. É isso, Gustavo. Nada de jogo por enquanto, Gustavo. Não dá pra gente ficar vendo LOLzinho. Então, para introdução, a gente vai falar um pouquinho da história do Moreno e a gente vai entrar dentro dos conceitos clássicos, né? Então, é inevitável que vocês já conhecem boa parte do que eu vou falar. E eu quero que a gente possa conversar, se vocês quiserem, a gente conversa. É isso aí, Gustavo, sem jogo hoje. Ele botou no chat, sem jogo hoje. Né? Se for jogar, que seja um jogo dramático. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Moreno. Eu vou compartilhar com vocês me dizem se fica bom, se eu apareço no compartilhamento, se desaparece todo mundo, como é que fica. É tranquilo? Vocês conseguem me ver e ver o slide? Eu não consigo ver o chat, então eu preciso que vocês falem. Sim, dá para te ver e dá para ver a Eu apresentação. tô vendo. Muito Tá, bom. beleza. Então, essa sou eu, né? Ok. Eu acho que a gente começa falando da nossa matriz. Eu sou Amanda, eu sou a tia de 12 sobrinhos, eu sou a irmã de 7, com o William, né? 7 irmãos, e sou filha da dona Lauricia e do seu Ailton. Gosto muito de Florianópolis e quem me conhece sabe que meu coração, quando eu atravesso a ponte, ele se derrama por aquele mar. Sou filha daqui, pescador. Meus pais não tiveram muita instrução, mas em compensação me ensinaram, através da simetria das relações, que a gente pode buscar a saúde. Né? Eu sempre fui uma criança tratada pelos meus irmãos de forma equânime, e isso me trouxe vários benefícios na forma como eu dirijo, inclusive. Para a gente falar um pouquinho do psicodrama, eu acho que eu vou precisar tirar aqui, porque ele abre inteiro, né? Eu vou tentar fazer a apresentação sem ser ela inteira, porque senão eu não consigo passar os slides. Vamos lá. Aqui. Então, Moreno diz pra gente que a gente não deve se querer, a gente deve se encontrar. Né? Na foto vocês veem algumas pessoas, crianças / adolescentes do projeto social que por muito tempo fiz parte. Alguns já são adultos, outros já foram oficineiros do projeto. Hoje o projeto está em isolamento também, né? Mas quando o Moreno diz que a gente não deve se querer e sim se encontrar, ele está falando de um dos conceitos que pra gente no psicodrama é muito caro, que é o conceito de encontro. Né? O encontro, ele se traduz em muito mais do que inversão de papéis. O encontro é aquele momento que você gostaria de eternizar. O encontro é aquele instante que você teve com um amigo, com um irmão, com uma pessoa que você tem estima, e que naquele momento você pode ser exatamente quem você é e o outro pode ser exatamente quem ele é, e houve aceitação incondicional, não houve transferência, não houve projeção. É um momento que a gente consegue de fato enxergar o outro como ele é e permitir ao outro que nos enxergue. Quando a gente tenta repetir o encontro, ele jamais é passível de repetição, porque ele aconteceu naquelas variáveis, naquelas circunstâncias, do jeito que a gente estava se sentindo naquele momento. E aí a gente às vezes fica tentando repetir, reunir família, tenta, sei lá, chamar a pessoa para fazer o mesmo programa, mas nós já não somos mais os mesmos. Então Moreno diz que o que a gente deve desejar nas relações não é que o outro esteja sempre comigo,
mas que o tempo que o outro esteja comigo seja tempo de encontro. Ou seja tempo de viver uma relação télica, em que eu consigo entender o que o outro é, aceitar o que o outro é e me permitir que ele veja a mim tal qual eu sou. Dito isso, começamos a falar um pouquinho sobre a história de Moreno, né? Moreno, ele foi filho da Paulina e do Nissim Moreno, então teve toda essa questão de ser criado por uma pessoa que teve uma base judia, né, judaica, e também cristã, porque ela gostava muito, ela foi criada durante parte da vida dela, ela viveu num colégio, né, de que era cristão, até seus irmãos acharem melhor tirá-la. E o pai de Moreno, ele era um comerciante, então ele pouco parava em casa, né? Moreno sempre conta que ele nasceu num navio sem bandeiras. A gente sabe que isso é metafórico, que ele estava tentando dizer que ele era um cidadão do mundo. Inclusive, na autobiografia dele, ele diz que se a gente perguntasse isso para a mãe dele, para Pauline, provavelmente ela diria que não é bem assim, né? Um dos momentos que também é marcado na vida dele é o momento em que, quando ele é criança e tem raquitismo, a mãe está muito preocupada com o bebê e passa uma cigana e diz para ela: olha, esse bebê um dia será um homem e esse homem ele fará uma grande diferença para a humanidade, né? Vai ser um agente de luz na humanidade. Então, ela orienta que Pauline pegue o bebê Moreno e coloque sob o sol, ao meio-dia, né? Embaixo de uma areia. E ela faz isso durante um tempo, de modo que, mais tarde, Moreno venha ter a cura, de fato. Um outro momento da vida dele, que é muito marcado, que para ele tem relação com o psicodrama, é a brincadeira de ser Deus. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens de um trabalho de conclusão de uma menina de artes visuais. Achei brilhante. Ela fez o trabalho dela sobre psicodrama, construindo a história de Moreno com desenhos. Está na referência, depois vocês podem acessar. E aí, na brincadeira de ser Deus, o que ele fez? Ele vai lá, empilha as cadeiras com os amigos eram os anjos, ele é Deus. Os amigos dizem: então se tu é Deus, pula daí. Moreno, mais do que depressa, pula e quebra um braço. Naquele momento, ele diz que a base da teoria psicodramática havia sido criada, né? Tanto no que concerne os egos auxiliares, que são as pessoas que também dão sustentação à cena, que são os anjos, né? Quanto o protagonista. Então, a gente precisa, quando a gente constrói uma cena, ter esses egos auxiliares, esses outros que sustentam a cena, mas também para que o protagonista possa enxergar essa realidade tal qual ele se enxergou como Deus. Outro episódio muito bacana que Marino fala na biografia é que ele tem um encontro, né? Em certo momento, ele, com 14 anos de idade, numa cidade alemã, ele se encontra com uma estátua de Jesus Cristo. E com essa estátua de Jesus Cristo, ele tem uma dúvida que ele gostaria de sanar. Ele pergunta a Jesus se ele se prende à família e os problemas que a família dele tinha, ou se ele se lança com o que ele sentia no coração, que ele era do universo, que ele era um cidadão do universo. E aí ele fala na autobiografia dele que ele meio que ouviu como se Cristo falasse que, de fato, ele é cidadão do universo. Quando a gente vê Moreno assim, tão envolto com um cristianismo, tão envolto com essa noção de que há um cosmos e tal, a gente entende perfeitamente que uma mãe que recebe uma profecia, né, que tem uma base, né, de alguma forma tem uma base no judaísmo, e que faz a leitura para ele, como ele conta na biografia, da Gênese, né, quando ele era criança, é uma mãe que constitui uma base para uma criança religiosa bem significativa. E é por isso que ele funda a religião do encontro. Né? A religião do encontro que Moreno cria, a partir das ideias do Hassidismo e da Cabala, ele cria com outros jovens e que eles se reuniam para tentar auxiliar as pessoas imigrantes, principalmente no movimento pós-guerra, né? Porque as pessoas estavam muito desabrigadas, então tinha muitos imigrantes, pessoas que não tinham conseguido trabalho, que estavam ali. Então eles recebiam essas pessoas e na casa do encontro eles faziam uma escuta ativa, eles usavam também da arte como forma de religar essas pessoas, né, com o que ele vai chamar de centelha divina. E porque nessa religião do encontro, um dos pressupostos é que,
todos nós, seres humanos, manter o fluxo natural e espontâneo da existência. Ou seja, tentar aquilo que os atores fazem no teatro, né? Tentar respeitar o sim que o universo nos oferece. Que é, às vezes, algum amigo liga para você e diz assim, Amanda, tem uma festa para ir, você quer ir? A nossa tendência é dizer não. Manter o fluxo natural e espontâneo da existência é também aceitar aquilo que o universo traria e experimentar de forma espontânea. O outro ponto dessa religião seria a bondade para todas as coisas existentes, a importância de estar aqui, no aqui e agora, na presente. Veja que isso é bem base do psicodrama, né? Base da fenomenologia em geral. E aí ele traz que é importante compreender cada situação no seu contexto, e a espontaneidade e criatividade como resistência às normas. Então, ele traz que ser espontâneo e criativo é uma forma de sobrevivência num contexto que nos exige que a gente seja tão normótico, né? E aí ele traz também essa noção de que a gente tem a urgência de viver todos esses princípios. Ele conta, inclusive, né, que dentro desse movimento, da religião do encontro, tem um momento em que eles procuravam um Messias, né? E à procura desse Messias, eles estavam e corriam, e ele conta que em certo momento ele para, né, num espaço que tinha uma ponte, assim, perto de um rio, e ele se questiona: estou à procura de um Messias, mas será que esse Messias então não sou eu? E tanto que na época ele foi acusado de megalomania, mais tarde, né? Várias vezes acusado de megalomania por conta dessas falas que ele tinha para dizer pra gente que às vezes, e ele dizia, né? A única forma de superar esse complexo de Deus ou a megalomania é experimentando o papel de Deus. Ou seja, a única forma de lidar com o que os outros diziam que era um problema de narcísico dele era, de fato, tentando criar. Né? E aí, não negligenciando o que os outros falavam, mas experimentando o papel. Outro momento muito significativo é o momento das crianças no Jardim de Viena, né? E ele passava pelo Jardim de Viena, via as crianças brincando, e ele resolveu, então, tentar brincar com as crianças e contar histórias e montar teatro com as crianças a partir das histórias, em que elas escolhessem os personagens. E aí ele começou a perceber que, claro, né, não havia um propósito de quando as crianças escolhiam um personagem para a representação. Então, aqui Marino fala que ele levava elas, inclusive, a inventar novos nomes, novas experiências, novos contos, e isso fazia com que, ao experimentar aquele conto, ao experimentar, sei lá, o papel, por exemplo, do porquinho, algo daquele papel, né, poderia fazer com que eu tivesse uma catarse, por exemplo, do meu papel de filho. Quando eu brigasse com um lobo, quando eu fosse correr. E aí, mesmo que essa cena fosse uma cena que não é diretamente da minha história, ela pode ser promotora de catarse na experimentação das emoções que esse papel possibilitava. E ele também fez um experimento meio sociométrico, né, com as crianças de Viena, porque a polícia acabou repreendendo. Vocês imaginem um homem observando crianças no jardim. Poderia haver um problema, né, por muito tempo. Então, havendo essa repreensão, ele fez um jogo sociométrico e pedia para que as crianças em fila escolhessem com qual pai eles gostariam de brincar e passear naquele dia. E aí alguns pais, inclusive, não foram escolhidos e ficaram sozinhos. E isso trouxe para os pais e para a relação um novo sentido, né? Por que motivo eu não fui escolhido? Né? Isso que eu estou falando de sociometria é uma das bases daquilo que Moreno criou, que é a socionomia, né? E a sociometria, ela se baseia na medição dos vínculos, e a gente conseguir medir, né, de alguma forma, se esses vínculos eles são vínculos que aproximam, em que condições que esses vínculos se estabelecem. Isso nos interessa no psicodrama. Outro episódio muito marcante do Moreno é um trabalho que ele faz com prostitutas, né? Ele estava saindo e descendo as escadas e ele percebe que tinha uma mulher de vermelho, né? E aí ele vai se aproximar, a polícia leva essa mulher de vermelho, que foi identificada pela polícia como prostituta, e ele começa a se preocupar com essas mulheres.
Então, ele auxilia na busca por uma associação, elas montam essa associação, tentam lutar pelos seus direitos, inclusive o direito para aposentadoria, e aí juntam esse dinheiro para aposentadoria, e aí Moreno entende que no momento em que elas expulsam ele da associação, foi um dos atos espontâneos e criativos que elas tiveram, né? Porque, afinal de contas, ele não tinha mais espaço ali. Ele já tinha feito o que tinha que fazer. Agora era com elas, né? A gente não espera que um grupo seja eternamente dependente do seu diretor. A gente espera que essa transformação aconteça do grupo e que, à medida que esse grupo cresça, a nossa presença talvez não se faça mais tão necessária. E é nesse ato espontâneo que ele reconhece que houve uma modificação. O encontro com Freud, há controvérsias, né? Tem muita gente que diz que isso é mais uma das histórias de Moreno, mas ele conta que ele teve um encontro numa conferência com Freud, depois de que ele já estudava medicina, e que ele diz para Freud, né? O senhor vê as pessoas no ambiente artificial do seu consultório, eu vejo-as na rua, nas suas casas, no ambiente natural. O senhor analisa seus sonhos e eu procuro dar-lhes coragem para que sonhem de novo. Seja qual for, se isso é uma história ou se de fato o Moreno viveu isso, acho que para o psicodrama isso é importante, né? A gente procura, sim, estar dentro no ambiente natural. É claro que a gente faz muito trabalho dentro de consultório, mas a gente tem cada vez mais aberto espaço para psicodramas públicos que acontecem em praças, que acontecem no metrô, e o psicodrama pode estar na escola, o psicodrama pode estar no hospital. E a gente vai em busca de fazer esse psicodrama, inclusive na sala de aula, né? Sou professora e sou psicodramatista. Eu enseno quando estou em sala de aula para fazer roleplay com os meus alunos para que eles possam entender o que significa e o que pode ser feito naquele contexto. E uma outra coisa que ele diz aqui que é muito importante é que ele procura dar coragem para que as pessoas sonhem de novo, né? O psicodrama, ele entende que a gente adoece e se cura nas relações. Então, eu e o meu paciente, nós também estamos numa relação. E para que essa relação seja curativa, a gente precisa eliminar todos os elementos transferenciais, ou seja, tudo aquilo que é meu que eu jogo no outro e tudo aquilo que é do outro que ele joga em mim, para que a gente possa se ver de uma forma télica, ou seja, para que a gente possa se ver de fato como a gente é, sem a interferência desses elementos transferenciais. E isso faz com que a gente consiga se projetar no futuro. As pessoas que não se projetam no futuro são pessoas que também têm relações extremamente tóxicas ou relações muito transferenciais. Isso impede que elas possam se projetar no futuro. Tem um outro episódio, que é o episódio do Tirol, né? Moreno no Tirol, ele auxilia, né? Após a Primeira Guerra, então ele vai em uma espécie, sabe o projeto Rondon que a gente tem aqui? Era uma espécie de projeto Rondon. Ele, enquanto estudante de medicina, ele foi lá para o Tirol atender os refugiados, mas dentre os refugiados nem todos pactuavam de mesma posição política. Então ele começa a fazer um jogo sociométrico e ele diz: e aqui, então, gente, na enfermaria eu preciso de gente que manja de enfermaria. Tem alguém aqui? Então vem para cá. Gente, na marcenaria, quem é bom? E aí o que aconteceu? Pessoas que de repente não se falavam ou que não tinham nenhum elemento de pertença comum começaram a perceber que tinham coisas sim em comum. Por exemplo, eu poderia não ser do mesmo partido ou reconhecer a mesma posição política do meu companheiro, porém eu era enfermeiro tal qual ele, eu tinha conhecimentos de enfermagem. E a partir dessa pertença, a gente poderia começar uma relação. Então, o psicodrama ele também vai em busca disso. Quando a gente faz o que a gente chama de mapeamento sociométrico, quando a gente aplica para, quem é casado vem para cá, quem é solteiro vem para cá, levanta a mão quem... Isso é para quê? Não é só para eu reconhecer vocês, mas é também para que vocês se reconheçam enquanto grupo e desenvolvam, em termos vinculares, né, identificações que promovam uma relação télica. E aí a gente chega com o Moreno em Bad Voslau. Moreno, quando ele se forma, e ele se forma bem novinho, gente, com 28 anos, ele vai se formar e ele vai trabalhar num lugar assim que não era uma metrópole, né? Era um lugar pequeno. E lá ele começa a trabalhar. Um dos casos em que ele atende é de um homem que era rico e estava deprimido, e aí ele queria suicídio, e ele disse: olha, eu vim aqui médico te procurar porque eu quero que você me acompanhe no meu suicídio.
E aí ele diz, ok, mas antes a gente tem que passar, né, um tempo aí conversando. E aí o homem rico diz, ok, então vamos passar esse tempo conversando, mas depois desse meu prazo, se não nada der certo, você vai me ajudar no meu suicídio. E aí Moreno, com a ajuda de Mariane, que foi uma das mulheres que marcou a vida de Moreno, com a ajuda de Mariane, ele começa a encenar a vida desse homem, né? Então, por exemplo, ele perguntou, que se o senhor fosse comer, qual seria a sua última refeição? E aí ele fez Mariane lá comendo, né? E aí, à medida em que essas coisas foram dramatizadas, inclusive como ele iria fazer, como ele já pensou e acorda e tal, ele foi se vendo muito mais numa posição de vida do que numa posição de morte. E aí ele tinha a possibilidade de se ver de fora, o que a gente chama de espelho no psicodrama. Ele teve a possibilidade de se ver de fora, com a Mariane representando ele. E ao se ver de fora, ele podia refletir sobre o que ele estava sentindo, né? Porque o que ele queria que morresse não era ele completamente, era uma parte dele que ele não suportava. Então ele pôde, na cena, conversar com essa parte que ele não suportava, né? Reconhecer essa parte que ele não suportava, para conseguir se reconciliar com ela. Muitas vezes ele atendia sem cobrar, né? E conta-se até que ele tinha uma governanta que, certa vez, ele foi falar com a governanta, abriu um quarto e viu que estava cheio de coisa, tipo comida, objeto. E ela disse, não, mas assim, ó, o senhor não cobra nada. Não é qualquer hora o senhor vai ficar pobre nem para me pagar, o senhor consegue. Então eu tô aqui acumulando no quartinho, ó. Né? Era uma forma dela, e ele fez ela devolver para o povo tudo que ela tinha pego, né? Um outro episódio que é muito importante para a gente é da cadeira do rei. Então, no dia 1º de abril, por isso que o dia 1º de abril é o Dia Mundial do Psicodrama, e não é mentira, né? No dia 1º de abril de 1921, então, Moreno, num palco, né, ele estabelece que as pessoas que estavam assistindo pudessem sentar e experimentar a posição de um rei naquela cadeira, e falar um pouco sobre o futuro que eles desejassem para a Áustria, o que eles propunham para a melhoria da Áustria. E aí as pessoas iam, falavam, e no final ele fez uma votação para ver quem seria escolhido para reinar a Áustria, e ninguém foi. E o público chegou à noção de que ninguém estava apto para sentar nessa cadeira, né? Essa experiência que ele fez dentro do teatro foi uma experiência que fez com que as pessoas, por exemplo, experimentassem o papel do governante, porque se estava numa condição, e a gente está, né, em que a gente muitas vezes fica bravo com os nossos governantes, não entende a postura dos nossos governantes, mas quando a gente faz essa inversão de papel para sentar na cadeira desse governante e tentar pensar na construção de um país como o nosso, por exemplo, fica mais difícil para a gente ter respostas espontâneas, né? Porque o próprio contexto é muito conservado. Ou seja, existe a conserva cultural, que são esses registros de ação espontânea que viraram um elemento conservado, um elemento que eu quero agir dessa forma, sempre dessa forma, e não pode ser de forma diferente. Então, a gente tem no país muitas pessoas, por exemplo, que agem de forma conservada, e isso impossibilita, às vezes, a espontaneidade de outros tantos, que foi o que aconteceu naquele momento, né? E aí, acho que experimentar a cadeira do rei para nós hoje é também a possibilidade de tentar inverter papel com essas pessoas e tentar pensar no futuro do país. E isso é extremamente difícil, né? Bárbara e Jorge é um outro momento, né, que também é tido como, entre aspas, nascimento do psicodrama. A Bárbara e Jorge, a Bárbara, né, era uma atriz, esse não é o nome dela, enfim, é um nome fictício, é uma atriz que participava do teatro espontâneo, que Moreno fazia, porque toda noite eles iam lá e encenavam de forma espontânea notícias do jornal. Então, o jornal era lido e aquelas notícias que estavam lá tinham que ser rapidamente encenadas pelas pessoas. E aí a Bárbara era uma atriz que só pegava papel meigo, fofinho, né? E Jorge, ele assistia, né, esses momentos, e Jorge se enamora por ela, casa com ela. E em certo momento ele diz para Moreno, olha, não aguento mais essa mulher. Essa mulher é uma tirana, essa mulher, ela grita, xinga, não sei o que vai ser de mim.
E Moreno, então, propõe que Bárbara comece a experimentar papéis mais agressivos no palco. E ao experimentar papéis mais agressivos no palco, Bárbara vai gradativamente expurgando coisas dela. A gente pode dizer, né, que expurgando partes dela que ela não aceitava, ou que ela negligenciava, né? Então ela vai tendo essa catarse. E aí, um segundo momento, Moreno convida Jorge para participar. E aí, ao invés de eles encenarem as notícias como estava acontecendo, eles passam a encenar o cotidiano deles, o cotidiano do casal, tendo a possibilidade de verem outras pessoas encenando os seus papéis ou de inverter o papel um com o outro para entender o que o outro estava passando naquela situação de casa. Então, ali a gente tem, de fato, uma sistematização, mas propriamente dita, né, do que a gente vai ver no psicodrama. Depois, Moreno ele vai migrar para os Estados Unidos, lá ele vai fazer algumas obras de sociometria, né? E, então, sociometria que, como eu falei, ele vai trabalhar em escolas, ele vai trabalhar em prisão, identificando os grupos que moravam, né, os grupos que se fixavam em determinados locais, determinadas alas, que, por exemplo, às vezes tinha pessoal que era rival no mesmo espaço, e aí acontecia mortes. Então, ele começou a fazer um mapeamento sociométrico, os vínculos de proximidade que existiam para poder realojar as pessoas. E ele sempre dizia, ele não fazia nenhum mapeamento sociométrico, ele não fazia nada de sociometria sem ter um contrato de psicoterapia. Então, ele fazia, sim, media como é que estavam os vínculos, mas em seguida fazia psicoterapia, tanto com os presos, quanto com um grupo de crianças, de meninas, né, do colégio, para trabalhar as relações, para que essas relações se aproximassem. E aí a gente tem Beacon, né, que é um sanatório de portas abertas, e em 1936 ele constrói esse sanatório, né, ele não tinha grana, mas aparece aí alguém que tinha passado por uma situação de alcoolismo e que investe nesse lugar. E aí no sanatório de portas abertas, lá tinha um trabalho diário. Então eles faziam sociodrama, aliás, eles faziam psicodrama, né, naquele contexto, e as pessoas experimentavam. Então, assim, imagina se ele era aberto, né, as pessoas que tinham qualquer tipo de sofrimento psíquico ficavam lá sem ser necessariamente internadas, elas ficavam ali, né, como um movimento de saúde. A escolha de estar ali era um movimento de saúde, né? E aí ali ele trabalha por bastante tempo aprimorando suas técnicas e métodos. Então, tanto os pacientes, eles eram protagonistas, quanto os médicos, as enfermeiras, todos podiam ser protagonistas de uma cena que fosse gerada de um psicodrama dentro de Beacon. Aqui tem um desenho, né, mais ou menos de como era. E aí a gente tem que Zerca aparece na vida de Moreno, né, em 1949. Ele vai casar com ela e Zerca, ela tem um papel fundamental auxiliando Moreno a sistematizar a teoria, na organização daquilo que ele fazia. Os dois têm um filho, que é o Jonathan Moreno, que inclusive tem alguns livros aí. E aí a gente, falando agora que eu consegui falar brevemente sobre a história do psicodrama, a gente chega aqui, já perto do leito de morte de Moreno, né? Aquilo que eu falei para vocês. Moreno dizia que o único meio de vencer a síndrome de Deus, a qual ele era acusado, era exteriorizá-la inteiramente, ou seja, seja de fato Deus, né? Se eu tenho um problema, então, dentro dessa lógica para o psicodrama, se você tem um problema de lidar com a raiva, você vai precisar de um movimento de expressão dessa raiva para falar com ela, para entender ela. Porque se você não a expressa, não há possibilidade de você conversar com essa raiva, né? Então, no psicodrama, inclusive, a gente tem essa possibilidade, né? Você pode pedir para que o paciente seja a raiva e conversar com a raiva e não com o paciente. Ele amava as crianças mais do que os adultos, os doentes mais do que os sãos, os artistas mais do que os cientistas. No leito de morte, ele só falava alemão, ele não falava mais nenhuma, que era a sua língua mãe, né? E aí, conta Marino que quando Moreno foi para Deus, ele fez como um amigo. Então, o psicodrama, ele tá na psicologia social, ele se inspira no teatro, mas ele tá dentro da psicologia social e da psicologia clínica, nos fazendo pensar nas relações télicas e como que essas relações elas nos possibilitam rever quem a gente é.
Sobre a história de Moreno, gente, alguma dúvida? Eu tive que ser bem rapidinha, né, para ambientar, para poder chegar aqui nos conceitos. Agora que eu vou ver o Arthur dizendo, gente, esses desenhos eu amei, a Gabi falando que quer imprimir, colorir, fazer quadrinho. Gabi, eu tenho um HQ do Psicodrama. Tá lá no meu drive. Então, eu acho que, né, se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente segue para os conceitos, né? Mas acho que é bacana a gente pensar junto que essa vida, quando a gente estuda a vida de alguém, é para entender que tudo que é criado, ele tem uma base naquilo que é vivido. Então, eu acho que faz muito sentido quando a gente entende que no psicodrama a gente precisa ir para a ação dramática para depois processar. Porque a vida de Moreno é assim, né? Ele viveu o psicodrama. Depois ele se deu conta de que ele já estava vivendo isso e sistematizou o que ele estava vivendo. Então, quando a gente conhece a vida de Moreno, a gente conhece para entender um pouco dos pressupostos epistemológicos do psicodrama. Vamos lá. Então, a gente vai agora para os conceitos de espontaneidade, criatividade, conserva cultural, né? Mas acho que é importante trazer o que é o psicodrama, no final das contas, né? Se a gente for pensar através dos pensadores contemporâneos, né, que leem Moreno, a gente vai entender que o psicodrama ele vai fazer uma investigação da verdade enquanto verdade do outro, através da ação. Então, a gente vai utilizar a ação dramática como forma de investigação e de intervenção. É por isso que, inclusive, muitas pesquisas fazem uso do psicodrama ou do sociodrama. E aí, em um outro momento, vocês podem fazer algum curso para entender um pouco o que é o sociodrama, para poder pesquisar um fenômeno, por exemplo. Certo? E aí, a gente vai entrar um pouco no onde que se encontra, né? Onde que está o tal do psicodrama. E eu vou abrir aqui uns slidezinhos da socionomia para vocês poderem dar uma olhadinha. Compartilhando. Vocês estão vendo os slides já? Não, né? Não. Tá. Agora sim. Então, o psicodrama, ele está dentro de algo maior, né? Que é a socionomia. A socionomia vai investigar as relações, como a gente estabelece os vínculos, como é que é a dinâmica desses vínculos. Então, ela é separada em sociometria, que é a medição dos vínculos, né? A sociatria, que é o tratamento desses vínculos, e a sociodinâmica, que é como esses vínculos funcionam, como essas relações se estabelecem, qual a dinâmica dessas relações. O psicodrama, ele está aqui dentro da sociatria. E aí, uma das Nunca coisas... ouvi falar desses termos, professor. O psicodrama, ele é muito gigante, ele é gigante. Quando a gente acha que conhece alguma coisa, vem alguém bagunça tudo e a gente vai ter que entender de novo. Eu acho que isso é muito massa. Sim, é muito rico. Legal. Então, para o psicodrama, o indivíduo ele não é um ser isolado, então ele está interagindo com vários grupos sociais dos quais ele está inserido. E aí, nesse sentido, a gente vai investigar esses vínculos, de que forma esses vínculos acontecem. Então, quando a Amanda está aqui, e às vezes a Amanda está nessa posição de professora, como está aqui nesse momento, é porque vocês, no papel complementar, né, de alunos, estudantes, vocês me fazem professora. Porque, de acordo com a teoria moreniana, nunca o eu pode se encontrar por meio de si mesmo, ele se encontra através de um outro do tu. Isso é a influência de Buber na teoria, né? Enfim, há uma controvérsia, tem gente que diz que foi mútua influência, né? Então, a gente está dizendo que eu, Amanda, me reconheço como Amanda também através da complementaridade de papel, através de quem vocês são, eu consigo dizer quem eu sou. E é por isso que, por exemplo, quando a gente sai, termina a faculdade, né, que a gente não tem
às vezes mais professor, a gente fica um pouco perdido, porque como se o papel de estudante ele não existisse mais. Eu não consigo nem ler um livro mais quando eu saio da faculdade às vezes, porque não existe o professor que me faça aluno. E às vezes é difícil para a gente voltar nesse círculo. Tem gente que tem a necessidade de estudar a vida toda, ficar nessa relação professor-aluno, para conseguir fazer as atribuições que um aluno faria, por exemplo. Porque sem essa complementaridade de papel ele não consegue. É a mesma coisa no caso de luto, né? Quem é meu aluno sabe que eu sempre cito isso, que quem é mãe e aí de repente perde o filho, passa um bom tempo para entender que ela perdeu um pouco também do papel de mãe, no sentido de se sentir menos mãe com a ausência do seu papel complementar. E às vezes a gente precisa ajudá-la a desenvolver novos papéis, mas também a entender que aquele outro é um vínculo que ainda pode permanecer. É um vínculo que ainda existe e que possibilita que ela ainda seja mãe, sei lá, do Antônio, né, que faleceu. Tudo certo? Tem gente aí que eu sei que escreveu no chat, mas eu não consigo ver quando eu tô nos slides. Então, Não, mas não é nada, não é nenhuma dúvida não, professora, é só um comentário ali. tá. Embora. E aí a gente entra nos principais conceitos, de fato. A gente está aqui nos slides de espontaneidade e criatividade. Então, espontaneidade é essa capacidade que a gente tem de responder para situações novas ou antigas de uma forma diferente. Então, Moreno diz que o nosso primeiro ato espontâneo é o nascimento. Então, portanto, a gente nasceria espontâneo. E à medida que a gente vai tendo relações sociais, a gente vai embotando essa espontaneidade através do que ele chama de conserva cultural. Então, essa espontaneidade, essa habilidade de criar, essa habilidade de responder, ela gera uma ação que é a habilidade de criar, que está relacionada com a criatividade. A espontaneidade, ela está, de alguma forma, numa inversão proporcional com a segurança. Às vezes, quanto mais eu preciso me sentir seguro numa situação, menos espontâneo eu sou. A gente percebe que as pessoas que têm necessidade absoluta de segurança são pessoas que têm absoluta necessidade de controle. E aí, por conta dessa necessidade de controle, surgem para a gente as patologias associadas à espontaneidade, dentre as quais está a ansiedade. E aí, a gente fala sobre isso mais especificamente no curso de transtorno de ansiedade que a escola possibilita. Mas uma das possibilidades seria, então, a ansiedade enquanto patologia da espontaneidade. A criatividade, então, é a consequência dessa espontaneidade. É o que faz com que o sujeito haja no meio e a ação dele, o que ele cria com a espontaneidade é o que a gente vai chamar de criatividade. Essas transformações que ele vai gerando no seu meio. E, é claro, né? Quando a gente é espontâneo e, consequentemente, criativo, isso vai abalando as conservas culturais. Então, conserva cultural são todos aqueles conteúdos que preservam valores. Podem ser, por exemplo, uma conserva cultural pode ser um quadro. Ele é um representante de uma cultura, é uma representante de um tempo. Mas ele também pode ser valores que foram internalizados e que se sustentam de forma totalmente parada por tempos, né? Então, ele está lá totalmente estático, não tem nenhuma dinâmica. Então, é desse jeito que eu tenho que ser. É dessa forma que eu tenho que agir quando uma pessoa chega perto de mim. É assim que se apresenta um trabalho. É assim que age um psicólogo. Todos esses formatos previamente construídos são conservas culturais. A conserva cultural um dia foi um ato espontâneo. Sabe quando a gente, por exemplo, você percebeu que quando você, quando você fala mais com o professor, ele tende a te dar uma nota melhor. E aí você vai fazendo isso é uma conserva. Era um ato espontâneo, uma vez você fez e deu certo. E aí depois, com o tempo, se transformou numa conserva, porque você passou a agir assim com todos os professores. E aí um dia você encontra um professor que não te dá uma nota em virtude do teu comportamento, né? E aí essa conserva deixa de ser funcional. Eu dei um exemplo muito esdrúxulo, mas a gente pode pensar nisso, por exemplo, numa competência profissional. Você sempre fez daquela forma a sua profissão e sempre deu certo. Agora, depois dessa pandemia, por exemplo, a gente vai ter que agir de uma forma diferente. A gente vai ter que ser espontâneo e criativo para sobreviver. Se a gente continuar agindo daquela forma como a gente agia antes dessa pandemia, há uma possibilidade de não dar certo, porque a realidade foi totalmente alterada.
Sim. Essa conserva, então, seria um padrão de comportamento. Perfeito? É? É isso aí. Então, para o psicodrama, a gente quer identificar em que momento o sujeito está mais conservado, né? Então, vamos pensar, o Joãozinho, toda vez que ele vai, por exemplo, né, a gente pode dar um exemplo de um homem que tem dificuldades de se relacionar com mulheres. Então, toda vez que ele pensa em se relacionar com mulheres, ele fica embasbacado, ele não sabe o que dizer, né? Isso pode ter a ver com uma conserva cultural dele sobre o que é uma mulher e o que é um homem. O que uma mulher deve fazer ou o que um homem deve fazer. Talvez ele ache que é único e exclusivamente papel do homem, enquanto conserva, ter iniciativa numa relação com uma mulher. E aí ele fica se obrigando a ter iniciativa e não consegue ser espontâneo. E as meninas também não conseguem ter iniciativa com ele porque ele vai ficando esquisito. Tamanha a pressão que essa conserva cultural faz nele. Então, essa conserva, que são esse conjunto de valor, né, que vai sendo gerado nas relações, que um dia foi um ato espontâneo, é algo que a gente tenta encontrar no psicodrama para poder gerar, a partir disso, ações espontâneas. Outro conceito para a gente que é fundamental é o conceito de tele. Então, tem muita gente que descreve a tele como a empatia em mútua direção, né? Que é eu ver o outro tal qual ele é e o outro me ver tal qual eu sou. Porém, a gente vai ter também o pessoal falando que a tele, para a tele existir, não há possibilidade, por exemplo, de eu, Amanda, ter tele com a Gabi se a Gabi não é télica comigo, para alguns autores, né? Então, essa tele é a minha capacidade de enxergar o outro sem minhas transferências. É poder, de alguma forma, me comunicar com o outro, seja através de comportamento, seja através da verbalização, e ser completamente entendida e, da mesma forma, entender ele completamente. Sabe quando você tem uma amiga que você não precisa nem falar, você olha para ela, ou você tem um amigo que você olha para ele, ele sabe exatamente o que você está pensando na hora, vocês caem na gargalhada, ou vocês sabem o que aconteceu. Isso porque existe uma relação télica que possibilita que essa troca de informações aconteça, inclusive sem a verbalização. Que você consiga entender o outro de forma tal e o outro te entender de forma tal que vocês se comuniquem sem falar. Passa pela questão da sintonia que a gente fala? Passa pela questão da sintonia. É um pouco maior do que a sintonia, né? A tele está muito ligado ao conceito de televisão, telecinese, que é essa comunicação que acontece, que não é exclusivamente verbal, que faz com que eu consiga me colocar no lugar do outro e o outro consiga se colocar no meu lugar. Naquele momento eu fui completamente entendida. Tudo bem, gente? Há um fator que eu não falei. Tudo bem. Um fator que eu não falei é transferência, né? A transferência para algumas pessoas é tida como o contrário da tele. Para outros autores, ele vai falar que é a patologia da tele. A transferência é sempre que eu confundo as minhas emoções, o meu universo interno com o universo interno do outro. E aí eu coloco no outro, eu falo do outro, eu penso do outro coisas que fazem parte do meu mundo interno. São relações transferenciais. Né? É um conceito diferente da psicanálise, porque aqui não vai ter manejo de transferência. A gente entende que a transferência ela não é algo a ser manejado, ela é algo a ser reduzido a partir da amplificação da tele. Se a gente está dizendo que a tele é a capacidade de se colocar no lugar do outro, por exemplo, a técnica de inversão de papéis seria uma das técnicas que amplifica a tele. Quando, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem problemas com a mãe, e em determinado momento a gente faz a inversão dela com a mãe, e ela no papel de mãe consegue falar algumas coisas, inclusive acessar algumas informações e falar coisas que ela não fala no papel dela. Certo? Todos aí? Tem alguma coisa que eu precise ver aí no chat, gente? Eu vejo que tem mensagem, mas eu não consigo. Ali o Vini perguntou se a tele é um processo simbiótico. Só que a Não. simbiose
estava vendo aqui que, na verdade, ela é uma situação de dependência emocional entre indivíduos, né? Então, essa conexão que você falou é uma conexão E que a pessoa não compreensão. vai... Eu não perco a minha É, individualidade. a pele é diferente, ela é mais profunda, né? É mais profundo e eu não perco a minha individualidade. De tal forma acontece a inversão de papéis que eu enxergo o outro com o olhar do outro, o outro me enxerga com o meu olhar. Eu faço essa inversão, porque o que a gente entende como inversão de papéis? Quando eu me coloco no lugar do outro e volto pro meu. Então, eu até enxergo o outro com o olhar do outro, mas depois eu volto pro meu papel, pro meu lugar. Então, não acontece simbiose. Né? A simbiose é algo que depois vocês podem ver, a gente pode fazer mais à frente um curso sobre matriz de identidade, mas é algo que faz parte de uma das fases que a gente fala, né, dentro da matriz de identidade, que é um conceito no psicodrama, que alguns consideram como teoria de personalidade e outros consideram como teoria do desenvolvimento. Né, que faz com que a gente entenda que em determinadas cenas da vida da gente, a gente fica com situações conflitivas, cenas que foram conflitivas que a gente precisa resolver, e cada fase é uma cena num tipo de relação específica, uma relação em dupla, uma relação em tríade, uma relação que a gente está colado. A tele é desejável, Vinícius. A simbiose é para ser uma etapa que a gente passa. Ô, Amanda, Oi. nesse caso, a transferência ela poderia ser descrita como uma empatia patológica? Tipo assim, eu carrego aquilo que o outro tem tomando para mim? Pode ser nesse ponto, também seria um tipo de transferência, mas outro tipo de transferência é quando, por exemplo, eu chego na sessão esperando que meu terapeuta me cuide da forma como eu quero que todos me cuidem na minha vida. Tá. Então, assim, aquele paciente que chega e te coloca num papel que não é o teu, né? E te exige coisas que não são tuas. E às vezes tu tens amigos que também fazem isso, que quer que você seja mãe e não seja amiga. Aí você não tá nesse lugar. Então, a gente trabalha muito no consultório para fazer com que as pessoas enxerguem nas relações o que está transferencial para ser mais télico. Às vezes, uma relação de amizade que não está, né, de um vínculo fraternal e está mais numa relação assimétrica de poder. Quem cuida ou quem dá regras. Ou seja, a transferência dentro do psicodrama, ela é um outro conceito, não dá para me misturar com esses conceitos que vêm de outras abordagens. Não. Ela tem um... Tá. Isso, ela tem um conceito próprio, tem um outro sentido. Isso. Inclusive, Moreno fez algumas conferências só discutindo o conceito de transferência, e depois Perazzo pega esse conceito também, acaba com a vida da gente, destruindo esse conceito, reconstruindo. Então, por isso que eu te questionei agora, entende? Porque, tipo, para mim, eu achava que eu entendia a transferência. Depois que eu li Perazzo, eu descobri que eu não entendia. E aí agora parece que eu estou entendendo, mas vamos confirmar se é isso mesmo, né? Mas obrigada. Imagina. A gente está entendendo porque Perazzo não lançou outro livro depois disso. Só espera ele lançar o próximo, daí ele desconstrói tudo que a gente sabe. Você foi agora, Gabi, assim, uma pessoa que estimula muito, assim, né? Totalmente, assim, né? Quando a gente acha que a gente entendeu alguma coisa, ele lança alguma coisa nova. Bem assim. Tudo bem, né? Mas eu acho que, afinal de contas, é isso que o psicodrama pede da gente, né? Eu acho que a Gabi escreveu no artigo dela citando a Rosa, e é bem isso. A gente fazer psicodrama não é fazer exatamente da forma como Moreno fazia. É poder criar a partir daquilo, é ser espontâneo a partir daquilo que a gente já tem. Então, o que a gente espera dos psicodramatistas é que, de fato, eles mexam e rearranjem. Acaba com a vida da gente? Acaba com a vida da gente. Mas faz parte, epistemologicamente, do que é o psicodrama. Se não fossem espontâneos, não seriam autores do psicodrama. Então, gente, a gente está nos instrumentos, né? Acho que, para falar de instrumento, todo mundo aqui já sabe, né? Mas eu vou... Não, acho que nem todo mundo sabe, mas vou revisar. Então, a gente tem aqui o cenário. O cenário que a gente está falando
É esse contexto que pode ser real ou simbólico. Por exemplo, o paciente ele pode pegar uma cadeira e usar como cadeira. Ou ele pode usar essa cadeira para fazer a caverna do Batman. E aí, esse cenário ele vai tendo uma outra conotação, ele vai simbolizando outras coisas. Então, o cenário, ele tem como função no psicodrama a preparação para a cena. Ele ajuda a gente a aquecer, a preparar o protagonista para a cena. Não é à toa que a gente pede para a pessoa, por exemplo, descreve como é que é teu quarto. Onde é que está a porta do teu quarto? Está aqui. Então, aqui vai ser teu quarto. Pega essa almofada, bota onde é que está a tua cama. Bota onde é que está, sei lá, eu ia falar geladeira, mas nem todo mundo tem geladeira no quarto, né? Bota onde é que está a sua estante, né? E aí, à medida em que o paciente vai fazendo isso, e Bustos até acrescenta, perguntar para a pessoa, abre a janela do teu quarto, como é que tá o clima? Tá frio? Que dia é hoje? É quarta-feira, né? E tá chovendo? Como é que você está se sentindo? Trazendo a pessoa para o contexto cênico, onde aconteceu aquele momento, para ampliar a força cênica, o poder de catarse que aquela cena vai ter. Quanto mais a gente caracteriza esse cenário, quanto mais o protagonista entra nesse cenário e vê o seu quarto e não vê mais o contexto do consultório, maior potencial de catarse a gente tem naquela cena que a gente vai trabalhar. Protagonista é aquele que agoniza, né? É aquele que vai trazer uma demanda e que essa demanda vai ser trabalhada. No contexto individual ou bipessoal, é um contexto que vai ter um protagonista. Chega o seu paciente, ele é o seu protagonista, mas num grupo vai ser aquele que surge do grupo para representar não só o seu conflito pessoal, mas um conflito que de alguma forma representa a agonia do grupo também. Então, num grupo de psicodrama, quando a gente tem alguém que sai para representar a sua história e que ele de alguma forma é eleito pelo grupo para ser o tal do protagonista, quando ele faz a cena, e aí o Perazzo diz, né, antes disso ele é emergente grupal. Quando ele faz a cena, de fato, a plateia, o público, os outros, se reconhecem ali, é o momento em que, de fato, ele é protagonista. É o momento em que ele, de fato, representa o conflito não só dele, mas de todos os outros, ou da maioria do grupo que elegeu ele. Então, a gente vai ver, por exemplo, não sei se vocês já foram a algum evento de psicodrama, né, mas a gente vai ver que numa cena teve uma protagonista que viu uma cena de violência. Quando a gente chega no compartilhamento, na fase final, que o povo vai contar coisas da sua história, que mexeram quando a protagonista fez, a gente vai escutar um monte de gente que vai falar de violência. E um monte de gente que vai dizer, nossa, naquele momento em que você falou com seu pai, era como se eu estivesse falando com o meu. Sim, né? Esse tipo de catarse também acontece dentro do psicodrama. Não é só o protagonista que reorganiza os seus elementos. Quem está assistindo, a pessoa que está participando como plateia ou público também tem a possibilidade de ter a sua catarse. Diretor é o psicodramatista, é a pessoa que está organizando essa cena. E aí a gente entende que ele tem hipóteses na cabeça dele. Então, quando o protagonista chega e conta, por exemplo, que ele está tendo problemas no trabalho e que esses problemas no trabalho estão afetando a relação, ela pode ter uma hipótese de que, sei lá, o vínculo dela com o chefe está sendo transferencial ao vínculo dela com o esposo. E aí a gente precisa trabalhar na eliminação dessa transferência. Então ela vai levar ela na cena do chefe e depois leva a cena do esposo para ver se está acontecendo de fato essa transferência. Então o diretor tem hipóteses, só que ele não decide da cabeça dele para onde ele vai. Ele precisa ter uma boa audição, ouvidos de ouvir, para ouvir o protagonista. Porque esse protagonista ele vai dizer, por exemplo, eu não quero falar com ele. E aí você precisa respeitar e dizer, ok, você não quer falar com ele? A gente não vai falar com ele então na cena. Não vamos falar com o teu irmão na cena. Mas quem você acha que conseguiria falar com seu irmão se não fosse você? Minha mãe. Sua mãe conseguiria? Então seja sua mãe para falar com seu irmão. Né? Então a gente ouve o que o protagonista tem a dizer, respeita, né? E tenta auxiliá-lo a encontrar formas de dar uma resposta naquela situação. Então às vezes eu já tive um protagonista que uma certa vez ele falou para mim, eu sinto como se eu estivesse entre a cruz e a espada. Foi a expressão. E aí eu pedi para que viesse uma pessoa para ser a cruz, outra pessoa para ser a espada. Né? E pedi para segurar ali e estar no meio, né? Para que ele estivesse no meio. E aí, claro, essa cruz e essa espada fazendo pressão e gritando, e o protagonista no meio, uma hora o protagonista, né, entrou em crise e falou, não quero mais isso. Eu disse,
para onde isso te leva? E aí o protagonista trouxe, não, eu tô lembrando da relação do meu pai e da minha mãe quando eles se separaram. Era uma coisa que aconteceu lá na infância e que estava, de alguma forma, afetando a relação atual. E aí a gente trabalhou esse episódio do pai e da mãe. Por quê? Porque a pessoa tem que ter ouvido de ouvir. Mesmo uma metáfora que um protagonista usa, ela pode ser, por exemplo, trazida à cena através da técnica da concretização. E essa metáfora, ela pode ter elementos que são altamente explicativos para as cenas que a gente está trabalhando. Egos auxiliares, ou eus auxiliares, né? São essas pessoas que vão ser escolhidas para representar partes da vida do protagonista. A mãe, o pai. Então vem aqui o João para ser minha mãe, vem a fulana para ser meu pai. Eles são os eus auxiliares, né? Moreno diz que nosso primeiro ego auxiliar é o nosso cuidador primário, que vai ser aquela pessoa que vai nos dizer o que a gente precisa, o que a gente sente, às vezes vai falar coisas que a gente não consegue dizer. E aí, nesse ínterim, a gente usa os egos auxiliares para representação do átomo social, né? Ou seja, das pessoas que fazem parte da família, da rede, da cena do protagonista. Aí, gente, a gente não pega e diz assim, tá, fulano, você é irmão dele, então fala como se você fosse irmão. Jamais. O que a gente faz primeiro? Inversão de papéis. A gente pede pro protagonista mostrar pra gente como é que é a mãe dele. A gente entende um pouquinho como é que é essa mãe. Depois o protagonista sai. E aí sim, o ego auxiliar, o João, que foi escolhido para ser essa mãe, aí sim o João vai poder fazer essa mãe, porque daí ele já tem um parâmetro de quem é essa mãe que foi dado pelo protagonista. Público ou plateia, eu botei os dois termos porque eu tenho um colega que inclusive fez um curso ontem, né, de jogos, que é o Felipe, que toda vez que eu coloco a situação de plateia, ele fica meio indignado e eu coloco público e plateia, porque ele tem uma noção de que o termo pode ser de a pessoa estar paralisada, né? Como se plateia fosse quem só assiste. E ele diz que não, que é público porque as pessoas não só assistem um psicodrama, a pessoa ela tá lá de alguma forma engajada, envolvida, mesmo que ela não é escolhida para ser ego auxiliar, ela não tá só assistindo, ela tá inclusive refazendo a sua própria vida. Também, né, professora? Exatamente. Algum comentário aí, gente, que seja importante da gente... O Felipe tá ali e tá dizendo que realmente ele tá ali e é público, Amanda. Só pra te... O Felipe tá aqui! Tá. Felipe, não consegui ver teu curso. Gente, Felipe, por gentileza, toma a voz aí para explicar público e plateia pro povo. Seja ego auxiliar nesse momento. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Então, a diferença de público e de plateia é que plateia dá a impressão de uma plateia passiva, né, que está ali somente para assistir, para ver. As pessoas poderão, inclusive, estar com o cadastro já excluído da base. Que Opa, isso não fui eu. E já o público... Perdão, é o meu que estava aberto e aí foi o som aqui, sim. E o público, né, para a gente psicodramatista, o público é um agente ativo, né, que está ali para participar, para expor, para resolver alguns conflitos que a cena emerge. Então, é essa diferença de público e plateia, que eu sempre sou chato, que fico batendo nessa tecla. Felipe, ele fez o nível 2 e 3 comigo, né? Assim como a Sigrid, que está por aí também, no psicodrama. E não sei nem o que essas pessoas estão aqui no curso, mas agradeço a participação, a companhia. Mas o Felipe, ele tem toda uma trajetória dentro do teatro e ele é uma das pessoas que vai estar aí no curso de teatro espontâneo que vai ser oferecido pela escola também. Certo, gente. Vamos lá, então. A gente chegou dentro das etapas do psicodrama, e aí nas etapas do psicodrama a gente entra com os aquecimentos, inespecífico e específico, dramatização e compartilhamento, acrescentando em alguns grupos o processamento. Quando a gente entra num grupo, a gente precisa, em grupo ou mesmo no bipessoal, a gente precisa, em primeira instância, trazer a pessoa para aqui agora, né? Porque a pessoa está em outro lugar, está fazendo qualquer outra coisa, e a gente precisa trazê-la para aqui agora. Então, a gente usa o que a gente chama de aquecimento inespecífico.
que, se a gente for fazer uma leitura de Perazzo, ele vai separar em alguns tipos de iniciadores. Outras pessoas vão dar outro nome para esses iniciadores, mas a gente vai ficar como iniciadores físicos, mentais, sociais e expressivos. Então, a gente pode usar o próprio corpo. Então, vamos, gente, vamos lá, vamos. Aí, o pessoal cisma com nós, psicodramatistas, que a gente faz o povo caminhar. Mas tem um motivo, a gente não caminha por caminhar. Inclusive, Bustos deixa isso claro. Quando você diz assim, vamos caminhar, e o outro caminha com você, ele está aceitando um contrato. E esse corpo que é colocado em ação é um corpo que também está ativando, inclusive, registros de memória que são corporais, como diz a Rosa Cuquier. Então, a gente coloca esse corpo em ação para que esse corpo possa também contratuar, aceitar a sessão, mas a gente também faz com que esse corpo caminhe para ativar registros que possam possibilitar o nascimento de uma cena e trazer a pessoa para aqui agora, deixar as coisas do trabalho para lá, deixar as coisas que não fazem sentido para fora do contexto psicoterápico. Então, a gente vai fazer esse aquecimento, né, que pode ser corporal, físico, que a gente vai lá e tal, aquece, dá tapinha, faz relaxamento. Pode ser mental, eu posso pedir para que a pessoa feche os olhos e imagine que está em algum lugar, caminhando. Pode ser social, eu posso pedir para as pessoas se cumprimentarem, eu posso pedir para as pessoas falarem uma com as outras como forma de aquecimento. Pode ser expressiva, eu posso pedir para que as pessoas falem. Então tá, como é que você foi seu dia agora? Fala alto, mais alto. São aquecimentos que vão ter como função, como a gente disse, trazer a pessoa para aqui agora e também fazer com que surja um tema emergente. Aí o aquecimento específico é o momento em que a gente já começa a trabalhar em torno desse tema que surgiu. Então, se a gente percebeu que está surgindo ali um tema de violência, a gente começou a fazer, e o nosso protagonista começou a falar, o nosso emergente, né? Começou a falar de violência, da violência sofrida, e as pessoas do grupo falaram dessas situações, a gente já tem um tema emergente. E aí a gente pode aquecer para esse tema. Dizer, ok, gente, agora pensando nessas violências sofridas, tenta imaginar uma cena, né, em que você tenha passado por isso, uma situação e tal, e a partir daí, isso já ganha forma. Então, essa cena, ela pode vir, a gente pede, geralmente, né, escultura, faça uma escultura no corpo, ou fale um pouquinho dessa cena, dê um título para essa cena. E aí, nesse momento, a pessoa está preparando já uma cena para que ela possa partir para a próxima etapa, que seria a dramatização. Porque o aquecimento específico vai preparar para a etapa do como se. Então, é o momento que a gente chega, de fato, na realidade suplementar. É o momento em que a gente traz os personagens através dos egos auxiliares, eles vão ganhar vida, e é o momento em que a gente usa as nossas técnicas clássicas, né? E, além das outras, geralmente. Então, a gente usa o duplo, espelho, solilóquio, inversão de papéis, maximização. Eu botei outras aqui, né? Solilóquio, concretização, a gente pode usar técnica do eu dividido, mas aí sobre as técnicas específico, a gente vai ter talvez um outro momento para falar só sobre as técnicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho das etapas para a gente poder entender como é que isso acontece. Então, a gente está lá e o paciente está falando de uma cena, por exemplo, em que o marido disse para ela que ela está gorda e que ela precisa se cuidar. Então, a gente faz essa cena, a gente explora como o paciente se sentiu naquele momento, como a protagonista se sentiu naquele momento, né? O que ela disse, o que ele disse, o que ela gostaria de ter dito. Se ela não consegue dizer, quem poderia dizer por ela? E aí a gente tem a possibilidade de fazer com que ela ressignifique, né? Para alguns psicodramatistas, rematrize, para outros, dê um novo sentido para o locus nascente, que possa, de alguma forma, olhar para aquela cena e ter a potencialidade de dar uma resposta espontânea quando isso se repetir na sua vida novamente. A gente não dramatiza só para happy end, para finalizar, e que bonitinho, que legal, agora ela disse para o pai dela o que ela não conseguiu dizer antes. Não só a pessoa entra em contato com a emoção represada e tem a possibilidade de ressignificar aquela cena, quanto na próxima vez que ela lidar com uma cena similar, não vai acontecer transferência, ela não vai ter ali o embotamento da espontaneidade, porque isso remete a uma cena nuclear, que é uma cena em que ela foi calada por alguém. Ela vai ter voz agora, né, numa nova cena. Então, isso também acontece o desbloqueio da espontaneidade. E quando acontece o desbloqueio da espontaneidade, você não vai repetir isso em cenas
que evoquem aquele papel de forma similar. Gente, se tiver alguma coisa no chat, se vocês puderem, por gentileza, né, me avisar, eu agradeço. A Ramona deve estar com um problema no sistema, ela está indo e voltando. Certo. Então, a gente tem essa questão do desempenho dos papéis. Ah, tá. Antes disso, deixa eu voltar para cá, antes de falar do desempenho de papéis. Então, na dramatização, é muito importante para a gente observar os papéis que são assumidos por aquele indivíduo, né? Porque o Perazzo vai trazer a noção, por exemplo, de papéis imaginários conservados. Ele vai dizer que às vezes a gente tem expectativas dentro do que a gente deve ser, do que a gente deveria responder, e essas expectativas elas fazem com que a gente não consiga ser autêntico e dar uma resposta espontânea naquela situação. Então a gente precisa identificar que expectativas são essas que foram criadas, quando elas foram criadas ou onde elas foram criadas, para poder fazer com que esse paciente, esse protagonista possa dar uma nova resposta naquela cena em que ela foi criada. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, eu tive uma paciente que falava que quando ela ia apresentar trabalho, ela não conseguia porque ela se sentia sem voz. E aí eu coloquei ela nesse lugar, né, de apresentação de trabalho, e quando eu inverti o papel dela com os colegas de classe, ela dizia, o fulano tá falando babaquice, é besteira, não tem nada de útil para dizer, né, como se os colegas de classe estivessem dizendo isso. Que são coisas que ela imaginava que eles estavam dizendo. E aí eu, né, nesse papel, disse, olha, eles estão te dizendo isso? Não, eu imagino que eles estejam dizendo. Sim, tá, então vamos lá, fecha os olhos. Eu fui repetindo essas palavras que supostamente os colegas disseram para perguntar para onde isso levava ela. E isso levou ela, né, para uma experiência que ela teve com o tio. E aí, nesse momento do tio, uma cena específica, o tio disse para ela calar a boca, porque mulher não dizia nada de útil, que ela não tinha nada de útil para falar naquela situação. E que se quem não tem nada de útil para falar, melhor que fique com a boca calada. E aí, naquele momento, o tio calou a boca dela, de modo que ela não conseguia apresentar trabalho. Então, havia uma cena nuclear, né, e a gente foi em busca dessa cena nuclear, a gente foi até lá para responder ao tio. Quando ela conseguiu responder ao tio, aí a gente voltou para a cena de apresentação de trabalho. Isso a gente chama de teste de espontaneidade, né, para ver se a pessoa consegue, de fato, dar uma nova resposta. E aí, naquela cena, ela conseguiu apresentar o trabalho, conseguiu falar sobre o que ela tinha que falar sem ter essa interrupção. Então, para a gente, a dramatização, como eu disse, a catarse, ela vai oportunizar que, via cena, o sujeito dê respostas que ele não deu ainda, ou que venha à tona conteúdos que de alguma forma o sujeito não quer lidar ou não consegue lidar. Então, na cena, às vezes, você fala coisas que você não consegue dizer fora da cena. Na inversão de papéis, você acessa conteúdos que você não consegue falar no seu papel. Então, eu, como protagonista, né, teve uma sessão que eu estava trabalhando um relacionamento meu, e dentro dessa sessão, eu estava olhando para ele e olhava para o personagem que estava fazendo o meu namorado na época, pro meu ego auxiliar que fazia meu namorado na época, e eu olhava para ele e meio que via meu irmão, sabe? E vinha na minha cabeça que eu estava falando com meu irmão, que era meu irmão, e até me confundi na hora que eu estava falando. E aí eu me dei conta, na cena, de que aquilo que eu estava dizendo e resolvendo com meu namorado era com meu irmão. E aí eu falei, gente, eu não tô falando com ele, tô falando com meu irmão. E aí, muito inteligente, a diretora, na época minha colega, colocou alguém para fazer o papel do meu irmão, para ficar entre eu e o meu namorado. E quando eu falava com o meu namorado, eu olhava para esse meu irmão para falar com ele também, né? Que foi o primeiro homem com quem eu tive uma relação da mesma forma que eu tive naquele namoro. Então, era a minha cena nuclear. Isso só foi possível, eu nunca pensei nisso quando eu verbalizava sobre a minha vida. Nunca. Isso só surgiu no contexto cênico. A etapa do compartilhamento, né? Se a gente coloca aqui compartilhar, o Perazzo também dá né? Não curte muito, porque ele diz, gente, é sharing. Então, é compartilhamento, né? E a etapa do compartilhamento é o momento em que a gente vai, então, oportunizar que
o grupo ofereça algo ao protagonista. Então, o grupo fala algo de si, da sua história, que mexeu durante a cena, e tem a oportunidade de oferecer uma roupa ao protagonista que ficou nu por algum tempo, quando mostrou a sua vida, né? Então, esse é o momento em que você consegue devolver um pouco de roupa ao protagonista quando você compartilha um pouco da sua vida. Então, não é um momento de que a gente chega e, vamos dar conselho para a pessoa. Não, é um momento em que a gente vai ter a oportunidade de falar da gente, né? E aí, quando eu compartilho de mim pro protagonista, ele tem a oportunidade de entender também, e também não é naquele sentido que a gente costumeiramente diz assim, de que ele não está sozinho, de que todo mundo passa por essa situação, porque também cada história é uma história. Então a gente não está no sentido de que você precisa perceber que sua dor não é a única dor no mundo, mas no sentido de olhar para as dores, reconhecer as dores e reconhecer-se compreendido na sua dor, porque o outro também consegue reconhecer a dor própria, né? Que é aquilo que a gente falava no início do curso, que só acontece reconhecimento do eu também via reconhecimento do tu. Então, o compartilhamento, ele promove esse momento em que dá um fechamento não só para o grupo, via catarse, né? Mas também para o protagonista. E aí a gente tem a etapa que é o processamento. O processamento é o momento em que você, então, teoricamente, olha para a sessão e vai tentar explicar o que aconteceu teoricamente naquela sessão. Olhando para os contextos do psicodrama, o que a gente pode entender da teoria. E aí a gente finaliza aqui com os meus slides para abrir para as nossas dúvidas, sugestões, amarguras, né? Enfim, para a gente poder discutir um pouquinho. O Felipe, eu tô aqui, é público. É público sim, Felipe. Aqui é tão maravilhoso que não imaginava que tu ia estar aqui comigo também, né? Tu, a Cid, a Gabi, um povo que eu não entendo o que veio fazer aqui, só para me exaltar meu ânimo, me deixar mais feliz. Sempre muito bom te ouvir, Amanda. Parabéns. Realmente nos alimenta, né? É uma retroalimentação. Então, muito bom. E todo o fundamento do psicodrama sempre um novo olhar, né? Acrescentando esses slides, essas imagens, remete a muita coisa. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho. Gente, mais alguma dúvida, algo que a gente possa pensar junto? Esse momento é de vocês também, para que a gente possa responder. Amanda, quando tu fala de transferência, a gente estava discutindo isso num grupo de colegas essa semana, de uma amiga que está com um paciente que assim, ela é uma pessoa mais gordinha, e esse paciente, inclusive, traz questões assim, de que ele quer terminar com a namorada porque ele tem tesão por pessoas mais gordinhas, né? E meio que projeta isso nela, assim, tipo, ela tem a impressão o tempo todo que ele tá cantando ela, que ele tá flertando com ela. Quando tu fala de transferência, nesse sentido do psicodrama de que é a falta de tele, né, como se fosse a contrapartida da tele, onde que entra isso? Porque, assim, para a pessoa, por exemplo, para o terapeuta quebrar um flerte, ele, de alguma forma, vai ter que deixar de alimentar essa transferência que o paciente faz, né? Tipo, nesse caso. Mas, ao mesmo tempo, ela também depende disso para o vínculo terapêutico. Então, eu não sei se minhas alunas, o pessoal que fez clínica comigo tá por aí, mas tiveram algumas alunas que fizeram clínica comigo que tiveram pacientes que se enamoraram delas. Eu tive um caso mais específico, mas acho que a principal técnica nesse caso é a interpolação de resistência. A interpolação de resistência, ela sempre vai existir quando eu responder fora daquilo que o paciente espera que eu responda. Não significa ser grosseira, não significa um corte lacaniano, né? Significa, por exemplo, o paciente está dizendo assim, por exemplo, eu gosto de mulher gordinha, como você. Que paciente fala isso, né?
É assim, ó, eu gosto de mulher tipo tu, que eu tô procurando, assim. E acho que não responder de acordo com o que ele espera, por exemplo, um paciente que joga isso para me desconcertar, é não ficar desconcertado. Né? Um paciente que joga isso para que eu tenha uma resposta, porque tem paciente que, inclusive, quando faz isso, ele faz esperando que eu rompa. A transferência ele joga esse flerte esperando que eu haja com ele como todas as mulheres da vida dele agiram. Então, é eu fazer o oposto do que ele espera. Então, quando ele joga isso, a mulher como eu, ok, então, como é que você imagina que é a minha vida? Que mulher você imagina que sou eu? O quanto você conhece de mim? Isso é responder de forma que ele não espera. Isso é uma interpolação de resistência dentro de um papel que não é o esperado por ele. Entendi. Mais alguém, gente? A Vivi, Amanda, Oi, fala, Gi. Eu quero fazer uma pergunta, talvez vai fugir um pouquinho do que foi falado, mas eu queria saber sobre pós de psicodrama. Só tem em Tubarão mesmo ou tem aqui mais próximo? Estamos vindo! Estamos em Florianópolis! Aonde que é? Ficou mudo para mim, só um pouquinho. Ficou mudo. Não, eu acho que é a Amanda aqui. Amanda? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Então, tá no centro de Florianópolis, tá? Tudo. Isso. A gente tá com a formação no centro, a gente tá montando turma, inclusive, né? Qualquer coisa vocês falem comigo, quem tem meu WhatsApp, quem não tem, pode ser com o pessoal lá do marketing que vocês conversaram para entrar aqui também. No próprio grupo a gente pode conversar sobre isso. A gente vai ter turmas em Floripa e Balneário Camboriú. E, Carol, isso é informação dada ou isso é uma pergunta? Ah, tá. É informação dada. Tem gente que tá me perguntando se tem data de retorno da pós e Balneário Camboriú. A gente ainda não tem, porque a gente também precisa, né, dessa determinação do governo e tudo mais, então a gente ainda está aguardando, como qualquer instituição de ensino, né? Então a gente precisa desse aval para poder montar cronograma, para poder pensar essas coisas. O que a gente tem agora, dentro dos nossos encontros online, vai ser um curso de transtorno de ansiedade. E aí, nesse curso de transtorno de ansiedade, quem quiser também pode falar com o pessoal do marketing, vai ser colocado um link no próprio grupo que vocês estão, caso vocês tenham interesse em fazer, enfim, entender um pouquinho mais como é que vai ser o curso. É um curso bem legal que a gente fala dos tipos de transtorno e como o psicodrama atua clinicamente com cada um deles. E, então, dá pra gente também suporte técnico, não só conceitual, e vai ser curtinho, assim, então não vai ser aqueles encontros que a gente faz o dia inteiro, porque como é via tecnologia, a gente vai ter aí 3 horas por dia do curso. A Cris Vandete está me perguntando, Amanda, como o psicodrama vê a constelação familiar, que também trabalha a dramatização. Outro dia eu estava conversando com a Vivi sobre isso, a gente estava falando, assim, acho que o que a gente pode, ao olhar para a constelação, é perceber, assim, o que tem, o que eles oferecem, que a gente pode pensar para o psicodrama, que a gente pode incrementar, e o que a gente vê que é diferente, né? Que não compactua com a forma de pensar do psicodrama, que é diferente. Então, existe uma questão na constelação familiar que essa inversão de papéis ela não acontece. A pessoa, né, você é colocado no papel de mãe, você tem que dar uma resposta ali, porque eles acreditam num campo quântico que de alguma forma te faz dar aquela resposta. E para o psicodrama, a inversão é importante para que o ego auxiliar, ao falar, não faça uma caricatura, às vezes, da própria mãe, num ato de transferência, ao invés de dar voz à mãe do protagonista. Então, para a gente, é importante a inversão de papéis. Muito importante. Para que essa mãe seja de acordo com aquilo que o protagonista espera. Então, no psicodrama, se o protagonista diz assim, não, minha mãe não é assim. A gente inverte o papel para ele mostrar como é que é essa mãe. Né? Dentro da constelação familiar não tem essa possibilidade. O que está acontecendo na cena
o constelador vai te mandar olhar porque ele diz que de fato aquilo está presente na tua vida. Se aquela mãe está correndo atrás do pai, é porque alguma coisa você tem que tirar dali. Então, são formas de pensar diferentes. Para a gente, a inversão é importante porque essa tomada de consciência do conteúdo é importante. Mas acho que uma coisa que os consteladores trazem que é muito importante é o movimento do corpo. Eles pedem para que, quando o ego auxiliar está no papel, que ele preste atenção em como esse corpo está se comportando. E que esse corpo possa também fazer movimentos e dar voz de acordo com aquilo que esse corpo sente vontade de fazer. Então, eu acho que nós, psicodramatistas, ficamos com a inversão, mas a gente poderia pensar nas possibilidades que esse corpo dá. E daí a gente tem um livro, né, que é o Somatrodrama, O Corpo Reflete o Drama, que fala bastante nisso, né? E a Rosa Cuquier também tem um artigo que ela fala da importância do corpo no contexto cênico, dos registros de memória, e lembrando a gente para trazer esse corpo para a cena. Como são trabalhadas essas questões de sexualidade nessa abordagem? Então, como qualquer outra, se a pessoa está com uma questão, um problema que está levando um problema de cunho sexual, é porque tem algo relacional que está adoentado. Então, a gente vai ter que olhar para as relações que constituíram essa forma de sexualidade, essa sexualidade desse casal ou dessa pessoa. Então, a forma como ela foi sexualizada, o que ela foi apresentada ao universo sexual, tem a ver com as relações que ela foi tendo ao longo da vida. Então, a gente vai olhar para essas relações. Que bom que gostou, Vini. Que bom. Oi. Tá me Oi, vendo? Simone. Tô. Então, hoje foi o meu primeiro contato da minha vida, assim, que eu tive com o psicodrama, tá? Foi bem legal, foi bem explicativo, muito legal. Mas tem uma dúvida. Eu até conheço, né, pessoas que dizem assim, eu não sei me colocar no lugar do outro, né? Eu não... mas se fosse eu ia fazer diferente, ia fazer do meu jeito. Tipo, e quando a gente encontra uma pessoa que diz que tem essa resistência, e aí, como que fica? Existe a possibilidade de integrar? Eu sei que tecnicamente sim, mas existem pessoas diferentes, né? É isso que eu quero dizer. Isso. Simone, a dramatização, ela não acontece só via cena, por exemplo. A gente tem técnicas como psicodrama interno que você pode imaginar a cena e você não precisa necessariamente para o contexto. Uma pessoa, por exemplo, que ainda está num contexto muito introspectivo, que não consegue ir para a cena, por motivos que seja, a gente pode usar o psicodrama interno. A gente pode fazer essa cena sentadinho na cadeira, né? Daí a gente vai entrar um pouco dentro das modalidades do psicodrama, que seria, né, um conteúdo à parte, mas tem a possibilidade para essa pessoa sim. Então tem duas coisas. Tem a pessoa que não inverte papel porque talvez não se adapte ao contexto cênico, não consegue ainda se sentir assim, e isso pode estar relacionado com esse botamento da espontaneidade, também pode estar relacionado com as fases da matriz de identidade. Que inclusive, por exemplo, o sujeito ele pode não ter alcançado, porque uma das fases que a gente alcança no desenvolvimento é a fase de inversão. Se você não conseguiu em determinada fase da sua vida ter essa inversão de papéis de forma saudável, você não vai conseguir fazer nem na sua cena e nem com o seu colega de trabalho. E aí a gente vai ter que ir com a pessoa, antes disso, levá-la para se reconhecer, fazer atividades de autoconhecimento, para depois entrar em um outro momento em inversão de papéis. Ok. Tá bem. Obrigada. Certo? Nada. Certo. Amanda, algo sobre psicodrama em atenção a pessoas com autismo? Guria, uma das coisas que eu passei trabalho também, eu atendi alguns pacientes dentro do espectro, e eu lembro que na época eu levava para supervisão, e eu ficava assim, a gente fica um pouco endoidecida, né? A gente acha que vai ter que ser uma coisa muito diferente daquilo que a gente faz. Mas eu confesso a vocês, eu não conheço uma literatura própria para o autismo, a gente pode pesquisar, não conheço. Se alguém aí conhecer, inclusive, gostaria que recomendasse nesse momento. Mas eu posso dizer do ponto de vista experiencial, que quando eu atendi essa pessoa, eu estou pensando num paciente específico, eu fazia cenas, eu fazia duplos. Então, às vezes, ele estava lá
né? Montava o bloquinho, desmontava, montava o bloquinho, desmontava. E aí eu falava, poxa, terapeuta, hoje eu tô chateado, olha como eu tô chateado. Então, eu assumi o papel dele para dar voz e fazer aquilo que, naquele momento, ele estava tentando fazer através da montagem do bloco. Então, a gente vai usar muito o duplo, a gente vai estar entrando muito no papel do paciente para conseguir, naquele momento, fazer com que ele acesse emoções e verbalize coisas que ele não consegue verbalizar. Então, eu verbalizo, eu me emociono. Então, quando o paciente estava lá, eu ficava brava. Poxa, que raiva! Teve uma cena que eu não me esqueço também, que foi na recepção. Ele chegou na recepção, a mãe dele estava sentada, e ele torceu o braço da mãe dele, assim, né? Pegou dos dois lados e torcia o braço. E ela dizia, para, fulano, para. E ele continuava torcendo. E aí eu disse, mãe, você não vê? Você não vê que eu quero alguma coisa? Olha para mim, eu tô incomodado. E a mãe disse, mas você não me diz o que você quer, você não me diz o que você quer. E aí ele pegou o celular da mão dela e jogou o celular assim pro canto. E eu aproveitei esse momento e falei, né, mãe, me olha. Mãe, larga esse celular. Mãe, entra na terapia comigo. E a mãe entrou, ele deu uma apaziguada. E aí a gente conseguiu, eu trabalhei com a mãe naquele dia. Então a gente precisa, naquele momento, ser o ego auxiliar de que ele precisa, dar a voz que ele precisa, ou seja, fazer o duplo. Principalmente, pela minha experiência, principalmente isso. Certamente deve ter psicodramatistas que trabalham com autismo, mas eu não li ainda. A Manu coloca, o bacana do psicodrama é a criatividade, o leque de possibilidades que isso traz para ser trabalhado em clínica. Verdade, verdade. Sou suspeita para falar, mas é verdade. A Sandra, prof, também meu primeiro contato com o psicodrama e fiquei pensando na duração desse atendimento porque eu teria dificuldade em demarcar o tempo. Você sabe que essa coisa de tempo, o tempo com o tempo se resolve. Mas essa coisa de tempo, à medida que você vai atuando, você vai pegando o feeling, assim. No começo você tem medo mesmo de se atrapalhar, de se atrasar e tal, mas com o passar do tempo, isso vai acontecendo. E você tem medo de, por exemplo, estar no meio da cena e não conseguir avançar na cena. A gente, às vezes, faz o que a gente chama de vinheta, que são cenas curtas. Quando eu percebo que, tem 15 minutos, o próximo paciente vai entrar, eu tento localizar, né, de forma geral, o que precisa ser dito, o que precisa ser falado naquela cena, para contenção daquele momento. O sujeito fala, diz, eu ajudo ele a falar e marco, né? Ok, hoje nós conseguimos alcançar aqui, né? Como é que você está se sentindo e tal. Então, vamos tirar uma fotografia mental dessa cena, daí a gente finge que tira. Na próxima a gente continua, se você tiver vontade, a partir daqui e tal. E é isso. Essa demarcação do tempo, ela acontece, mas no início mesmo a gente se perde, e é super normal se perder, tá, Sandra? Assim, nem te estressa que a gente se perde mesmo, e é com o tempo que a gente vai ganhando prática nisso, como qualquer outra atividade. É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Quero lembrar mais uma vez que a gente tem aí o curso de ansiedade, transtorno de ansiedade no psicodrama. Agradeço muito a paciência de vocês, agradeço o carinho, né? E que a gente possa estar juntos aí nesses momentos de isolamento. Curtam a página da Viver no Instagram para ficarem atentos aos cursos, aos eventos, às lives que vão sendo divulgadas. Se vocês querem saber alguma coisa sobre a pós-graduação, pode colocar lá no nosso grupo. Fico muito feliz que vocês gostaram, que, né, vocês estão aqui agradecendo. Eu também me sinto muito grata, né? A presença de vocês me faz sentir menos solitária e espero que haja mais momentos para a gente se encontrar. É isso aí. Muita gente me colocando aqui que teve eletiva, que se sente emocionada, muita gente agradecendo, me parabenizando. Que bom que é uma opção de pós para você. Você sabe que não era a minha primeira opção. E eu encontrei o amor da minha vida quando eu fui para Tubarão. Eu acho que foi isso mesmo, assim. E para mim, eu sempre me vi, né, nessa condição de psicanalista e tal, até por uma questão de status, não vou mentir. E acho que, mas meu corpo é psicodrama, eu vivo psicodrama, eu sempre fui psicodramatista, só não sabia disso. Que bom que vocês gostaram. Vai ter eventos, a gente vai ter workshops ainda, a gente vai organizar as datas, não tem cronograma, mas vocês vão poder ver o psicodrama em ação ainda nas cidades aí,
pessoal de Florianópolis que está me pedindo, vai ter, né, em Florianópolis, mas a gente ainda tem que organizar as datas. Que bom que você decidiu vir, Gi. Que bom, também agradeço aí a tua participação. Que bom que foi top para vocês, gente. Beijão. Fiquem bem, bom isolamento para nós, que haja muitos isolamentos, mas muitos encontros também nesse isolamento. E que esse tenha sido, espero que para mim foi, mas espero que para vocês também tenha sido um belíssimo encontro. E que possamos nos encontrar mais. Até mais, gente!